Opa, no vídeo de hoje iremos trazer um resumo do trio do novo volume de Classroom. Lembrando que assim que o volume estiver disponível, iremos disponibilizar no lugar de sempre. O volume se inicia com a Hiyori Shina refletindo à beira do mar enquanto sente a brisa. Ela recorda o pôr do sol que compartilhou com Ayano Koji, uma lembrança preciosa, mas marcada por arrependimentos. Ela admite para si mesma que não teve coragem de confessar seus sentimentos. Acredita que talvez tenha sido o melhor, já que agora eles pertencem a turmas rivais. Consciente de que o exame final poderia definir o futuro das classes, Hiyori decide com firmeza que precisaria derrotar Ayano Koji. No entanto, essa determinação convive com a sensação de impotência e tristeza, pois ela teme não ser útil para a turma e pressente uma possível derrota. Enquanto observa silenciosamente o vasto oceano, Hiyori pede perdão a Ryuen e Ayano Koji por sua fraqueza, desejando que ambos permaneçam bem. Mesmo distante, ela reconhece que seus sentimentos não mudarão. Sozinha, continua encarando o horizonte, até que o fim inevitável seja anunciado pelo apito final. No final de junho, um navio transportava todos os estudantes para uma ilha desabitada, onde aconteceria um novo teste de sobrevivência. Os calouros observam com espanto. Os alunos do segundo ano tentavam manter a confiança e os veteranos do terceiro ano percebiam que enfrentariam pela terceira vez o exame da ilha do ano anterior. Durante a viagem, Kashimoto se juntou a Ayano Koji no café do navio, reclamando do sono, dos novos uniformes de ginástica e da provável dificuldade das provas. Eles comentaram também sobre colegas que tentaram estudar mesmo durante o trajeto, apenas deu enjoo. Logo após um anúncio oficial, determinou que apenas os alunos do terceiro ano deveriam se preparar para desembarcar, deixando todos os pertences na cabine. Percebendo que o primeiro e segundo ano não haviam sido chamados, Kashimoto suspeitou que apenas sua turma participaria da primeira etapa. Assim que o navio atracou, ele e Ayano Koji se levantaram e seguiram para o convés, prontos para iniciar o teste. Assim que Ayano Koji desembarcou na ilha, percebeu que os preparativos estavam muito mais avançados do que no ano anterior. Guiados por um funcionário, ele e os outros alunos do terceiro ano seguiram até a praia, onde se reuniram em fila diante da professora Mashima. No caminho, Ayano Koji notou pilhas de caixas e cenários que lhe trouxeram lembranças da prova de sobrevivência do ano passado. Nenhum aluno do primeiro ano ou do segundo desembarcou, o que sugeria que apenas o terceiro ano participaria daquela etapa. Estavam todos reunidos, Mashima anunciou que Nakanishi, da classe D, faltaria o exame por conta de uma febre, uma perda pequena para a turma. Em seguida, foram distribuídos manuais com as regras do teste. Ao abrir o documento, Ayano Koji percebeu que o mapa da ilha havia sido expandido desde o ano anterior, agora dividido em mais áreas cobrindo A ao O de 1 a 15. Com isso, ele aguardou a explicação detalhada sobre o novo exame especial. O exame especial seria um jogo de sobrevivência de até 4 dias. Cada turma precisava proteger seus VIPs e eliminar os dos rivais, usando pistolas de tinta. Funções como comandantes, VIPs, guardas, analistas e batedores foram distribuídas, cada um com suas regras próprias. Relógios especiais monitoram posições e eliminações. Hashimoto comentou que a comunicação seria o ponto mais difícil do teste. Ayano Koji analisou tudo silenciosamente enquanto se preparava para o início do teste. A escola anunciou que cada turma faria um sorteio para definir as posições iniciais na ilha C12, E12, G12 ou I12, todas cerca de 15 minutos de distância. Ayano Koji avaliou algumas posições, qual seria mais vantajosas, mas deixou o sorteio para Sanada. Após as explicações, cada turma se reuniu com o professor. Hashimoto comentou que o teste era basicamente um jogo de sobrevivência entre classes e sugeriu manter distância e deixar que as outras se eliminassem. No entanto, Ayano Koji percebeu que, pelas regras, todos tentariam tirar vantagem sempre que possível, tornando as estratégias mais complexas do que parece. Sujo sugere que a turma se desloque para o Nordeste, imaginando que evitaria confrontos, já que as outras classes não teriam interesse em lutar tão cedo e havia poucos suprimentos de comida. Porém, Shimazaki discorda imediatamente, dizendo que as outras classes podem ter a mesma ideia e que não há garantia de que o primeiro evento aconteceria naquela área. Ele também alerta que através da montanha teria cansaço desnecessário e que, sem saber da localização real dos eventos, seria arriscado se afastar ao ponto de partida. Ayano Koji reconhece que não há resposta certa no momento, pois há muitas variáveis, terrenos, rivais, eventos e até o risco de enfrentar a turma A se tentasse avançar rapidamente para o norte. Sujo então imagina o pior cenário, no qual os VIPs poderiam ser eliminados logo no início, decidindo o exame em poucas horas. Percebendo que a discussão estava ficando intensa, Hashimoto intervém e sugere que parem de debater e por enquanto verifiquem primeiro os suprimentos restantes. Lembrando que insistir em uma opinião traz responsabilidade, algo que nem Sujo nem Shimazaki queriam assumir. A tensão continua, pois o exame envolve combate e movimentos constantes, deixando a turma mais sensível e cautelosa para evitar decisões ruins. Em seguida, eles analisam outras caixas de suprimentos, contendo itens pequenos, como mapas, papel, canetas e produtos de higiene, que podem ser retirados livremente desde que sejam devolvidos no fim. A aluna recém-chegada declara com firmeza que se a turma perdeu o exame, ela deve ser a responsável, pois entrou especificamente para ajudar o grupo a vencer. Para ela, assumir essa culpa era justo. A reação imediata é de discordância. Um colega aponta que o exame é complexo demais para que o desempenho de uma única pessoa determine o resultado. Além disso, a ausência dela poderia desabilitar a turma, que já estava fragilizada por ocupar o último lugar na classificação geral. Ainda assim, o clima tenso permanece. Os integrantes
sabem que apenas boa vontade não basta, eles precisam de um plano e de alguém disposto a assumir o peso das consequências, o que aumenta ainda mais a pressão interna. Nesse ponto, Morishita intervém com uma naturalidade calculada. Afirma que caso realmente seja necessário expulsar alguém, o nome seria Ayano Koji. Isso como se fosse a forma de garantir, ao menos por enquanto, uma sensação de segurança para os alunos, uma forma de aliviar a ansiedade sem provocar conflitos internos. Hashimoto reage insinuando que Morishita sempre parece disposto a sacrificá-lo, ou a sacrificá-lo simbolicamente nas conversas, mas dessa vez a acusação carece de força, faltam argumentos sólidos para contestar a situação. Isso porque se Ayano Koji deixasse a turma, Hashimoto praticamente perderia a única rota concreta para chegar à turma A, e ele sabia disso. Ao mesmo tempo, ele sabia que não tinha condições de propor outro aluno como possível sacrificado. Qualquer sugestão seria mal vista e colocaria sua imagem em risco. Dessa forma, ele acaba aceitando a situação por falta de fins alternativos, embora claramente contrariado. A aluna recém-chegada, percebendo a instabilidade emocional da turma, decide reforçar seu compromisso. Ela pede a Mashima Sensei que anuncie oficialmente aos colegas sua intenção. Caso houvesse uma expulsão, ela já deixava bem claro que ela seria o alvo, que ninguém voltasse atrás após o exame, nem que surgisse disputas internas ou acusações injustas. Para ela, assumir essa responsabilidade não era apenas uma questão de justiça, mas também uma forma de proteger a coesão da classe. Mashima, visivelmente surpreso com um pedido direto e sério, explica as regras da escola, que não permitem oficializar nada naquele momento. No entanto, ele afirma que guardará a declaração e entende o propósito. Ele respeita a resolução da aluna e reconhece a importância daquele gesto para a estabilidade da turma. A tensão ainda persiste, mas agora a turma tem uma direção mais definida, mesmo que construída sob promessas difíceis e pressões silenciosas. Mashima Sensei anuncia que dali em diante as decisões sobre as posições caberiam apenas aos alunos e que caso não chegasse a um acordo em 30 minutos, a escola faria um sorteio. Isso aumenta imediatamente a tensão, escolher comandante, VIPs, guardas e quem seria o primeiro ponto de virada. Qualquer erro poderia prejudicar a turma. Morishita toma a dianteira e explica que o comandante precisa ter uma visão estratégica, administrar táticas e monitorar o panorama geral, via GPS. Ele reforça que a escolha deve ser feita com muito cuidado, pois essa posição exige confiança. Hashimoto, em voz baixa, critica Morishita, que sempre parece falar o óbvio, mas não discorda do essencial. Mia propõe que Ayano Koji seja o comandante, argumentando que ele é o líder natural da turma. Porém, Hashimoto se impõe imediatamente. Para ele, o lugar do Ayano Koji é na linha de frente, como guarda, já que possui habilidades de combate que poucos da turma possuem. Ele descreve como um recurso de batalha especial, reforçando que guardar essa vantagem era essencial se eles quisessem competir com as outras turmas fisicamente superiores. Essa defesa firme surpreende parte dos colegas. A lógica, porém, é sólida. Quanto mais forte os guarda, maiores as chances de proteger os VIPs. Além disso, mesmo como guarda, Ayano Koji ainda poderia influenciar o comandante indiretamente por meio dos VIPs. Ayano Koji, analisando silenciosamente, reconhece que ser comandante lhe daria uma vantagem estratégica enorme. Afinal, ele seria o único com visão total do campo via GPS. Porém, ele sabe que a classe C carece de força física. Instruções perfeitas não servem nada se os alunos não conseguem executá-las. O guarda, ele poderia compensar essas fraquezas com suas próprias habilidades individuais. Por isso, ele decide, quer ser guarda. Mas essa decisão só funciona se houver realmente alguém confiável para assumir o comando. O primeiro nome que vem à mente é Morishita, por sua visão diferenciada. No entanto, sua excentricidade e tendência a falar demais se tornava muito arriscado colocar em uma posição onde ruídos de comunicação poderia significar a derrota. Quando Ayano Koji encara em silêncio, Morishita recusa, antes mesmo de ouvir o pedido, alegando motivos estranhos sobre lembranças da selva, que o próprio Ayano Koji ignora por ser claramente inventado. Sem falar outras opções adequadas, Ayano Koji começa a considerar Sanada bem familiar para toda a classe e com a presença estável. Nesse momento, Shimazaki se aproxima oferecendo ajuda. Ele sugere com confiança que pode indicar um nome competente, alguém que, mesmo que não seja perfeito, seria confiável e seguro como comandante. Hashi, Yoshida, Takemoto, Nishikawa, todos analisados com cuidado, levando em conta não apenas habilidade, mas também relações pessoais e possíveis atritos no fim. Ayano Koji opta por Shiraishi, acreditando que ele fará o trabalho com responsabilidade. O clima ainda é tenso, mas agora havia o progresso real. Posições estavam sendo definidas, prioridades estabelecidas e o rumo da turma começava a tomar forma, mesmo que cada escolha carregasse riscos que todos sentiam, mas evitaram se expressar com voz alta. E bom, esse é o fim do capítulo Trio de Classroom.